Bom dia a todos, mais uma vez aqui no canal Vivendo em Graça para trazer mais uma reflexão. E hoje eu gostaria de falar sobre Mateus 5,17, onde lá está escrito que o Cristo, o Messias, não veio destruir ou anular a lei ou os profetas. Queria falar sobre essa passagem, né? Que a maioria, né, estão dentro das denominações, principalmente os adventistas, acreditam que a missão do Cristo vir à Terra foi para cumprir a lei dada a Israel. E na verdade, se a gente observar bem, a lei, ela tinha várias proibições, né? Tinham várias regras. E algumas das regras fica bem claro que o Cristo não veio cumprir, não cumpriu. Tocar num morto, tocar num leproso, tocar numa mulher de fluxo de sangue. O Cristo, ele se denominar sumo sacerdote, só poderia ser sumo sacerdote segundo a lei da tribo de Levi. O Cristo nasceu lá da tribo de Judá. Então, só por aí a gente já consegue perceber que esse versículo não está falando de mandamentos da lei, está falando de profecias. Então, o Cristo não veio anular, foram as profecias que estavam na lei de Moisés, os 5 livros, ou nos livros dos profetas. Eles também falaram do Messias, né? Tudo que ele iria vir cumprir. E Cristo fala, né, que não poderia tirar nem um tio nem um i até que tudo ele cumprisse. Nem o céu nem a terra passariam, né? Até que tudo fosse cumprido. E exatamente o que aconteceu na cruz. Ele cumpriu todas as profecias a respeito dele. E o último profeta que falou do Cristo foi João, está lá escrito. O último profeta que falou a respeito do Cristo. Então eu queria deixar essa mensagem para esclarecer, né? Mais uma vez, né, eles pegam um versículo isolado, Mateus 5,17, e querem aplicar uma doutrina, falando que o Cristo não veio abolir a lei. Ele sim veio abolir a lei, porque a lei era uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Uma aliança que era provisória, até que o Cristo viesse. Era o aio, né, que Paulo fala em Gálatas 3. O aio estava aí para disciplinar o povo de Israel, né, era um disciplinador. Até um ministério glorioso, como fala em 2 Coríntios 3, Paulo fala isso. Chegava até a brilhar o rosto de Moisés. Quando Moisés desce o monte com as tábuas, o rosto dele estava brilhante e tinha que usar um véu, para não espantar o povo, né? Como o ministério de Moisés era. Só que era provisório, estava passando para dar lugar ao ministério espiritual do Cristo, né? O ministério do Espírito. Então é mais essa reflexão, né? Para vocês entenderem que não é lei de mandamentos que Cristo veio cumprir. Ele veio cumprir profecias da lei e que estava no livro dos profetas. Por isso que está escrito lá, eu não vim anular a lei nem ou os profetas. Então Jesus não veio anular nada que estava escrito nesses livros, porque lá estava escrito a respeito dele. Por isso que ele veio anular. Ele veio cumprir tudo que estava escrito. Ele cumpriu todas as profecias em relação a ele. Tudo foi consumado. Tudo foi consumado na cruz. Tudo aquilo que Cristo veio fazer em relação ao seu povo, em relação ao mundo. E deixou essa graça maravilhosa para nós. Então, mais uma reflexão. Que vocês peguem Mateus 5, não só o 17, leia todo o capítulo e veja lá, pelo menos no Sermão do Monte, quantos ensinamentos que Cristo veio trazer, né, ensinamentos novos,
né? Bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados, várias bem-aventuranças, né, da tua escritura. Então, que todos leiam o capítulo completo. Graças a Deus.